Mas eu quero compartilhar algo poderoso com você hoje, né? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, o apóstolo Paulo, ele diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Nós costumamos chamar essa frase que o apóstolo Paulo disse aqui em 2 Coríntios, nós costumamos chamar isso de a bênção apostólica, né? Muitos pastores praticam isso sempre, em todos os cultos, né? Ao encerrar o culto, eles liberam essa bênção, dizendo que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos. Mas hoje eu quero falar para você que na verdade essas três coisas, essa bênção apostólica, essas três coisas, elas são o suprimento de Deus para mim e para você. De maneira simples, eu quero falar algo para você e encher o teu coração de fé. Sabe, a bênção apostólica, irmãos, na verdade ela é o perfeito suprimento de Deus para todas as nossas necessidades. Se você puder, onde você está, fala aí para a pessoa que está do seu lado, diga assim: a bênção apostólica é o perfeito suprimento de Deus para todas as suas necessidades. Aleluia, amém? Então, o suprimento de Deus para nós envolve três coisas. Vamos lá, primeira coisa que envolve o suprimento de Deus, que está lá no texto que eu acabei de ler com você, é que a primeira parte do suprimento é a graça do Senhor. Aleluia, a graça de Deus. Em 2 Coríntios nós encontramos então um texto intrigante, que Paulo pede para Deus remover o espinho da carne que ele tinha, que nós não sabemos ao certo o que é, né? Mas ele tinha um espinho na sua carne. Ele pede por 3 vezes para que Deus removesse esse espinho. Eu vou ler com você o texto aqui, 2 Coríntios 12, do verso 7 até o 9, diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Meu Deus, que texto poderoso! A resposta de Deus aqui para o apóstolo Paulo não foi remover o problema. Por 3 vezes Paulo falou: Senhor, tira esse problema. Não, a resposta de Deus não foi remover o problema. Sabe, não importa se o problema era uma enfermidade, se era o seu temperamento, ou se era algum tipo de perseguição. O que importa, irmãos, é que a resposta de Deus não foi remover o problema, mas foi conceder graça para ele. Algumas vezes, talvez você vai se deparar com alguma montanha. Talvez você vai orar para Deus remover a montanha, mas ao invés de remover a montanha, Deus vai te dar asas. Essa é a graça de Deus. Deus vai te dar asas para que você possa sobrevoar sobre ela. Sabe, irmãos, Deus talvez não vai tirar o seu problema, mas Ele vai liberar graça e favor para que você vença o problema. No meio da sua fraqueza, Deus então vai liberar força para você. E isso acontece por causa da graça de Deus. Veja, Paulo pede por 3 vezes ao Senhor para que Ele remova o espinho da sua carne. Se você já teve um espinho na carne, mesmo que seja uma farpa, irmãos, você sabe como que essas coisas incomodam. Mas a resposta de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Aí Paulo então conclui: então eu vou ficar feliz, porque quando eu sou fraco, então é que eu me torno forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E o que é o poder de Deus aqui nesse contexto, irmãos? É a graça. A graça, irmãos, é o poder de Deus. Eu brinco aqui sempre que eu falo que a graça de Deus para nós é como o espinafre do Popeye.
é o poder de Deus. Em nós mesmos somos fracos, mas quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, Deus libera favor, Deus libera graça, e a graça de Deus só se manifesta na nossa fraqueza. Veja, irmãos, me veio um exemplo agora aqui na minha mente. Abraão, o pai da fé, tinha uma promessa de ser pai, mas a sua esposa era estéril, e ele então, na sua força, tentou ter um filho. Ela não engravidava, então ele se deitou com a serva Agar, e ele teve Ismael. Mas a Bíblia diz que Deus não considerou, Deus não levou em conta Ismael, porque Deus não leva em conta aquilo que você faz na sua força, na sua justiça própria. Sabe quando que Deus deu Isaac? Quando ele tinha 100 anos. Deus deu Isaac quando ele era velho, quando ele já estava com o seu corpo amortecido, quando ele não tinha mais condições físicas. Deus então liberou favor. Sabe, porque é na fraqueza que Deus libera o favor, para que você tenha plena convicção de que não tem nada a ver com você, é tudo por causa da graça dele, do poder dele. Quantos querem a graça de Deus superabundando na sua vida? Diga amém, aleluia. Sabe qual é a diferença da lei e da graça, irmãos? A lei é favor merecido, sabe? Mas a graça, irmãos, é favor imerecido. A lei é o que você tem que ser para Deus. Graça é aquilo que Cristo é, aquilo que Ele foi, aquilo que Ele fez na cruz. Lei é uma demanda, é Deus requerindo, demandando algo de você. Mas a graça de Deus é suprimento, é Deus te dando de graça. Lei é o seu amor para com Deus, mas a graça é o amor dele, que foi derramado na cruz do Calvário por você. Quem tem favor tem tudo, irmãos. Quem é favorecido, quem tem favor de Deus, em uma hora ele faz aquilo que em meses de trabalho outras pessoas não conseguem fazer. Você precisa do favor. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 2, o apóstolo começa dizendo assim, ó: a graça e a paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Veja, irmãos, além de você ter graça, que é a primeira parte do suprimento, essa graça pode ser multiplicada. Pastor, como que essa graça pode ser multiplicada? No pleno conhecimento de Cristo. Quanto mais você enxerga Cristo, quanto mais você vê Cristo, mais a graça de Deus se multiplica na sua vida. E como que você vê Cristo, irmãos? Através da pregação, através do evangelho, da pregação, irmãos. 1 Coríntios 1:21 diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É pela pregação que você vê o Senhor, que você conhece, que você é salvo. Por isso, se Deus colocou um pastor para pregar para você, ouça. Deus colocou você na igreja local, participe, não falte os cultos, não falte a célula, porque cada vez que você ouvir do Senhor, que você vê o Senhor, a graça de Deus, ela vai ser multiplicada na sua vida. Por isso que as nossas mensagens, a mensagem do evangelho, elas são centradas em Cristo, não no homem. Muitas igrejas pregam o homem, o humanismo, é o que você tem que fazer, mas nós pregamos o evangelho, que é o que Cristo fez por você, a obra dele que foi consumada lá na cruz. Gálatas 3:2 também diz assim: quero apenas saber isso de vós, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sabe, irmãos, quando você vem para ouvir a pregação, você vai embora cheio do Espírito Santo. É isso que o texto está dizendo aqui em Gálatas, que nós recebemos o Espírito pela pregação da fé. Gálatas 3:5 também diz assim: aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Os milagres, o mover de Deus, tudo acontece quando você ouve a pregação,
Porque quando você ouve e vê Cristo, a fé vai brotar no seu coração, os milagres vão acontecer, a graça vai ser multiplicada na sua vida. E essa é a primeira parte da provisão de Deus, do suprimento de Deus para nós, é a graça de Deus, é a graça do Senhor Jesus. A graça é multiplicada na sua vida quando você conhece mais de Cristo, e o Senhor vai se revelando a você todas as vezes que você se dispõe a ouvir a pregação. Por isso é importante, mesmo sem podermos estar aqui no prédio juntos, você pare na sua casa e ouça a palavra, ouça a pregação, porque isso vai trazer graça multiplicada sobre a sua vida. Aleluia. A segunda coisa, a segunda parte do suprimento de Deus, da bênção apostólica, é o amor de Deus. A primeira parte é a graça do Senhor Jesus, mas a segunda parte é e o amor de Deus. Os irmãos estão cansados de me ouvir falar isso, mas eu não me canso de dizer: você é amado. Você não pode viver sem o amor de Deus. Você não pode viver uma vida cristã saudável se você não tiver convicção plena de que você é amado por Deus, não por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Você é amado por Deus, por causa dele, por causa do que ele fez. A Bíblia diz agora que todos aqueles que creem se tornam filhos de Deus, e Deus ama você, não pelo que você faz, mas pelo que você é. E você é filho, pela fé você foi feito filho, filho amado. E esse amor não é baseado, irmãos, então, no quanto você é bonzinho. A Bíblia diz que esse amor é um amor incondicional. Sabe, depois que você se tornou filho, o amor de Deus ele permanece. Não tem jeito desse amor aumentar, irmãos. Sabe por que o amor de Deus não aumenta? Porque o Senhor já ama você o máximo que ele pode amar. A graça e o favor podem ser multiplicados, mas o amor não pode, porque o Senhor já te ama o máximo que ele pode. Então presta atenção, o suprimento de Deus para nós é que você precisa entender a graça, o favor de Deus. A graça tem que ser multiplicada no pleno conhecimento de Cristo. Mas a segunda coisa é que você tem que ter todos os dias, quando você acorda, quando você vai dormir, você precisa entender o quanto você é amado. O amor de Deus. Em 1 João 3,1 diz assim, irmãos: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Irmãos, você agora é filho, você é participante da natureza divina. Talvez você e eu não temos noção das implicações disso, mas quando a gente estiver diante do trono de Deus, quando a gente for arrebatado, nós vamos ter uma noção clara do poder que isso tem. Você precisa crer nisso. Romanos 8,15 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez. Aqui está falando lá da lei do Antigo Testamento, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual nós clamamos: Abba, Abba, Pai, Paizinho. O Espírito fez questão, irmão, de deixar essa expressão aqui em hebraico, Abba, que era a forma como as criancinhas chamavam seu pai lá em Israel. Até hoje eles fazem isso: Abba, Abba, papai, papaizinho. Por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos declarar hoje: Abba, Pai, Abba, Pai. Oh, irmãos, João capítulo 17, verso 6 diz assim, Jesus dizendo: eu manifestei o teu nome aos homens que me deste, eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Jesus está dizendo aqui, está orando para o Pai, está dizendo: olha, eu manifestei o teu nome aos homens. Sabe qual foi o nome que o Senhor Jesus veio manifestar? Pai. Quando os discípulos pediram para Jesus: Senhor, nos ensina-nos a orar, Jesus falou: ok.
Então quando vocês orarem, vocês comecem assim: Pai nosso que estás no céu. Pai. Irmãos, você precisa entender que o Senhor é o nosso Abba. Quando você entende isso, você tem noção do quanto você é amado, porque agora você é filho. Há poder nesse nome, irmãos. As circunstâncias, presta atenção, as circunstâncias querem negar o tempo inteiro o amor de Deus por você, o tempo inteiro. Mas não deixe que as circunstâncias digam nada, irmão. Ouça apenas o que o Senhor nos diz: você é filho amado, amado. Por causa das coisas que acontecem ao redor, às vezes o diabo vem em você e diz: Deus não te ama, você tem falhado, Deus não ama você porque você está fazendo isso, aquele outro. Irmãos, Deus ama você, não por aquilo que você fez, deixou de fazer, mas por aquilo que você é filho, você é amado. Não deixe as circunstâncias definir nada na sua vida. A palavra de Deus define, e a palavra de Deus diz que você é amado, você é filho. Creia nisso, irmãos, creia. Romanos 5,8 diz: Deus, Ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, se quando você era pecador, o Senhor já morreu lá na cruz demonstrando seu amor por nós, imagina hoje que você foi feito filho. Fala para o irmão que está do seu lado aí, fala: você é muito amado, muito. Oh meu Deus, aleluia, irmãos. Terceira e última parte dessa provisão de Deus para nós, dessa bênção apostólica, é a comunhão do Espírito Santo. Primeiro é a graça, segundo é o amor, mas a terceira coisa dessa provisão completa de Deus para nós é a comunhão com o Espírito Santo. A terceira parte da provisão de Deus para nós é a comunhão com o Espírito. Essa é a bênção apostólica: a graça, o amor e a comunhão. Essa é a provisão do Novo Testamento, irmãos. É fundamental crescer e multiplicar favor na sua vida. É fundamental conhecer o amor de Deus que nos fez filho. Mas tudo isso que eu estou te falando, é transformado em algo concreto na sua vida pela comunhão com o Espírito Santo, que hoje habita dentro de você. Quantos podem dizer aleluia, glória a Deus? Você precisa entender o quanto você é amado por Deus, e a maneira como você percebe o amor de Deus é pelo Espírito. O Espírito hoje habita em você, você é a casa de Deus, você é a morada de Deus. Quando você volta o teu espírito para o Senhor, você ouve a palavra e o Espírito testifica. Quando você adora o Senhor com cânticos, você se volta para o Senhor no Espírito, e o Espírito vai testificar com você. Aleluia. Romanos 15:30 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus ao meu favor. Presta atenção, a pregação é a maneira de Deus para edificar a sua vida. Valorize a palavra, valorize a pregação. Deus resolveu salvar o mundo pela pregação. Ele resolveu gerar fé pela pregação, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. E Ele também resolveu te dar o Espírito pela pregação. Ele decidiu fazer milagres pela pregação. Irmãos, leia os evangelhos e você vai ver. Antes de Jesus curar, Ele ensinava. Antes do apóstolo Paulo curar, ele pregava. Porque a pregação é que gera fé, e a fé, quando brota, pode acontecer milagres. Então, não pense que o Espírito em você, irmãos, é algum tipo de uma energia, sabe? Não. Deixa eu dizer algo para você. Baseado no livro de Efésios, a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós é uma pessoa. É uma pessoa. E Ele não apenas nos ama, Ele é o próprio Espírito da graça.
1 Coríntios 2,12 diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. A Escritura, irmãos, diz que nós recebemos o Espírito de Deus para compreendermos a graça. O mundo não consegue entender a graça. Você consegue entender, porque você foi salvo, e o Espírito Santo habita em você, e ele testifica em você. A palavra comunhão usada aqui, irmãos, lá na bênção apostólica, né? E a comunhão do Espírito Santo. A palavra comunhão usada aqui na bênção apostólica é koinonia, e essa palavra possui 7 significados. Quais são eles? Presença, confraternização, compartilhamento, participação em comum, amizade, camaradagem, intimidade. Meu Deus, irmãos. Então, quando essa bênção apostólica diz assim: olha, você tem a graça, você entende o quanto você é amado, e por isso você pode ter comunhão com o seu amigo Espírito Santo, que habita dentro de você, que é o seu amigo, é o seu camarada, é aquele que é íntimo, é aquele que está com você em todo tempo, e ele é Deus. Romanos 5,5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Paulo diz: se você entender essas 3 coisas, e se você meditar nessas 3 coisas, e se alimentar dessas 3 verdades, você vai ser plenamente suprido. Você sabe, irmãos, eu quero falar isso para você, para encerrar aqui o momento da palavra. Por favor, entenda o que eu estou te falando. Nunca pare de meditar na graça de Deus. Nunca pare de ruminar sobre a graça, sobre o favor imerecido, sobre um Deus dando tudo para quem não merece nada. Essa é a graça. Lembra? Às vezes você vai pedir para Deus te tirar de um problema, Ele não vai tirar o problema, mas Ele vai te conceder graça. Aleluia. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Segunda coisa do suprimento de Deus aqui da bênção apostólica é o amor de Deus. Eu tenho falado isso insistentemente, e até os meus últimos dias, se Jesus não voltar antes, até os meus últimos dias aqui, eu vou continuar pregando essa mensagem. Você é amado. Você precisa crer, você precisa acordar de manhã e declarar isso: eu sou amado. Porque o perfeito amor lança fora o medo. Quando você entende que é amado, você vive uma vida em paz, você não vive atribulado. Mas a terceira coisa, a terceira parte do suprimento de Deus, é que você precisa entender que você pode hoje desfrutar de uma comunhão íntima com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, Ele é o nosso amigo. Onde você está aí agora? Queria que você pudesse fechar os seus olhos. Coloque a sua mão no seu coração. Eu quero orar com você agora. Eu queria que você falasse com o seu amigo aí, o Espírito Santo. Oh Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar nessa noite, no nome de Jesus, que essas 3 verdades, ó Pai, possam queimar no nosso coração todos os dias. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão com a pessoa do Espírito Santo possam ser uma verdade diária na nossa vida. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui dentro de nós. O Senhor é o nosso amigo. Oh Espírito Santo, nesses dias nos leva a termos experiências poderosas com o Senhor, nos leva a vivermos coisas intensas. Espírito Santo, fala conosco, vem com as respostas que nós precisamos. Espírito Santo, nos convence a cada dia que nós somos amados, que o Senhor nos ama. Nos convence a cada dia que a graça de Deus está sobre nós, disponível para nós. Oh Espírito Santo, o Senhor tem liberdade entre nós. Oh Pai,
Ah, Senhor, eu quero declarar sobre cada irmão que está me ouvindo agora, que ele possa ser suprido todos os dias com essa bênção apostólica, a graça, o amor e a comunhão com o Espírito Santo. A graça, o amor e a comunhão com o Espírito Santo sejam sobre todos nós, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, meu irmão.